Olá a todas e todos, tudo bem? Estamos nesse último episódio da saga A História da Independência da Bahia. Nesse capítulo, iremos redescobrir lugares importantes da nossa cidade que, por sua vocação de ser distante do centro, esconde belezas naturais incríveis e ainda pouco conhecidas, e grandes histórias que marcam decisivamente as guerras de independência da Bahia. Iremos falar nesse capítulo sobre o subúrbio, sobre os bairros do subúrbio, sobre a entrada da cidade via BR-324 e a importância que tem estes lugares, estes bairros, esses territórios na trama que foi as guerras da independência da Bahia. Lembram-se que o general Madeira de Melo aprontou poucas e boas aqui quando chegou, né? Ao chegar aqui em Salvador, o seu exército adentrou a cidade e foi cometendo alguns impropérios. Inclusive mataram uma senhora de 60 anos, a abadesa do Mosteiro da Lapa, a Sora Joana Angélica. E a partir disso os seus soldados invadiram casas, aterrorizaram os moradores, e isso só fez criar um clima de sentimento de revolta, né? Aqueles que tiveram que deixar suas casas, refugiados dos militares, dos marujos, dos marotos, que desembarcaram em Salvador a partir de fevereiro de 1822, sob as ordens do general Madeira de Melo. Portanto, todas as vezes que você vier de Feira de Santana, vier de Dias d'Ávila, vier de Camaçari, entrar pela BR-324, você certamente vai passar por lugares históricos, lugares que fizeram no passado parte das guerras da independência da Bahia. Você tem que sentir a entrada de Salvador, a história sendo contada. Não estão mais lá os lugares, as árvores, com certeza, mas lá está a memória, a história daqueles bairros. Os brasileiros rebeldes garantiram presença no lugar estratégico que era a chegada da cidade de Salvador, né? A entrada da cidade, que era a antiga Estrada das Boiadas. Era nos subúrbios onde se encontravam os pequenos lavradores, mas também um importante engenho de cana-de-açúcar que ficava na Enseada do Cabrito. A Enseada do Cabrito, a plataforma Itacaranha são todos lugares do subúrbio de Salvador à beira-mar. E a maior força bélica, militar que tinha o general Madeira de Melo estava no mar, estava muito pouco na terra. Então, todas as entradas e saídas via marítima estavam resguardadas pelo general Madeira de Melo, e a partir de fevereiro, março, abril, por aí, ele manda novos reforços para desembarcar nas enseadas do Cabrito, de Itacaranha. Em Pirajá, ele localizava-se a principal rota de escoamento, uma produção de gado, inclusive do gado, né? Era em Pirajá, hoje a atual Estrada Velha de Pirajá, outrora era chamada de Estrada das Boiadas. Essa Estrada das Boiadas, ela era a grande chegada, né, do escoamento da produção de bovino, caprino, suíno. A Estrada das Boiadas era a principal rota de escoamento de uma produção que vinha da parte interior da Bahia. Essa Estrada Velha de Pirajá, ela é um espaço que era muito disputado nesta época. Os refugiados de Madeira de Melo que estavam aqui em Salvador, os primeiros lugares que eles já acharam como Vale Couto, como refúgio, foi por essas bandas da Estrada Velha de Pirajá, de Campinas de Pirajá, onde existiam pequenos lavradores, onde existiam pequenos agricultores, e também estava um lugar estratégico para impedir a chegada de carne e outros gêneros alimentícios que vinham do interior da Bahia. A Estrada das Boiadas tinha esse fator estratégico na luta da independência da Bahia. Os rebeldes que saíram de Salvador fixaram-se em Pirajá, e os invasores que vieram de Portugal vinham da outra banda do monte, né, do Alto do Cabrito, que era Itacaranha, que era a plataforma, que era a Enseada do Cabrito, e lá estavam as hostes do Madeira de Melo. E tanto que eles queriam era desobstruir a passagem de alimentos que estava sendo atalhada pelo exército rebelde. Isso custou muito tempo. Enquanto as tropas portuguesas desembarcavam na Enseada do Cabrito, aí abrigavam-se em Itacaranha, em plataforma, a resistência brasileira se fixava nas regiões de Campinas de Pirajá e na atual Estrada Velha de Pirajá. Por entre as trincheiras, as emboscadas, as tocaias, os militares e os rebeldes brasileiros resistiram
durante 6 meses lá em Campinas de Pirajá. É importante que se fale que Campinas, qual o significado de Campinas? Campinas é uma planície descampada, né? Muito propícia àquelas batalhas que você vê nos filmes, né? As batalhas de campo aberto, mas que foram tratadas nos momentos decisivos da independência, né? Na madrugada, principalmente na madrugada do dia 2 de julho de 1823. Foi lá que eles estabeleceram trincheiras, não somente nesse lugar, mas num lugar muito importante para nós de Salvador, que é o Parque de São Bartolomeu. O Parque de São Bartolomeu também era um lugar de resistência dos negros, dos índios e dos rebeldes brasileiros frente à invasão do exército do Madeira de Melo. Ora, a geografia do lugar auxiliou muito para a resistência e a posterior expulsão do exército de Madeira de Melo. Apesar da resistência dele, dominando a Baía de Todos os Santos, as entradas por terra para Salvador estavam bloqueadas. Não somente trazia caristia, como trazia fome, porque não só de peixe vive o homem, né? Porque às vezes não dá para pescar. E os alimentos como a batata, como a cenoura, como outros gêneros alimentícios e a carne animal que vinha pela estrada das boiadas estava obstruída. A chegada de Pierre Labatut e do almirante Lord Cochrane, Thomas Cochrane, dá um reforço muito primoroso ao exército brasileiro ao enfrentar as tropas do Madeira de Melo. Ora, a chegada do Pedro Labatut e a chegada do Lord Cochrane, o Pedro Labatut irá disciplinar da metodologia aos rebeldes que estavam acampados lá nas Campinas de Pirajá, e o Lord Cochrane fazia a ofensiva por mar, né? Expulsando as embarcações ou queimando as embarcações que ameaçavam entrar na ilha de Taparica e em outros lugares estratégicos para o exército brasileiro rebelde. Uma disciplina peculiar que o general Pedro Labatut queria inserir aqui, tem uma notícia muito importante. Quem nos dá ela é o Tobias Barreto. No Tobias Barreto ele fala no seu livro A Elaboração da Independência, ele nos conta o caso do corneteiro Lopes. Tobias Barreto conta que em um dado momento das guerras da independência, lá na Batalha de Pirajá, que o Caribé tem um óleo sobre tela muito bonito que ilustra como foi essa batalha. O Tobias Barreto diz que havia um corneteiro. O corneteiro ele tinha uma função de guiar sopros de corneta o que o exército deveria fazer. Ele recebeu ordens para apitar, né, tocar a corneta para que o exército recuasse, o exército brasileiro recuasse porque estava perdendo. Ao contrário, não sei o que aconteceu, se foi um erro, né? Ele tocou para que o exército brasileiro avançasse e, para além de avançar, degolar o exército português. O exército português ficou muito assustado com isso, terminou debandando, e a partir desse evento, né, que o Tobias Barreto que conta, o exército brasileiro teve uma gana muito forte, conseguiu avançar da Estrada das Boiadas para dentro, né, e tomando os outros lugares de resistência. Por exemplo, Itacaranha, o Alto do Cabrito, a plataforma, que hoje conhecemos como Lobato. E o exército foi ocupando esses lugares e seguindo em direção ao que nós conhecemos como centro da cidade. Portanto, a Estrada de São Caetano também foi uma rota de passagem do exército do general Labatut e do exército que proclamava a independência da Bahia aqui no Brasil. Eu morei em São Caetano, vivi muito em Pirajá, em Marechal Rondon, em Campinas de Pirajá, e todo esse território faz parte da minha vida, faz parte da minha história. E foi na madrugada do dia 1º para o dia 2 de julho de 1823 que essas escaramuças aconteceram, e no alvorecer do dia 2 de julho, um sol muito brilhante, mais brilhante do que o 1º de julho, brilhou aqui na Bahia, quando as tropas do general Labatut, seguido das guerras que houve com o soldado Medeiros, que era a Maria Quitéria, que foi como ela se alistou no batalhão voluntário dos Periquitos. Periquitos porque o exército de Maria Quitéria, ele vestia uma roupa verde com detalhes amarelos que pareciam periquitos. Esse exército, junto com o general Joaquim de Lima e Silva, eles vão triunfantes, reconquistando lugares, passando por um lugar muito especial, que é a Estrada da Liberdade, né? Onde ficam resguardados lugares muito importantes da história da nossa cidade, como o terreiro do Ileaê, como a Senzala do Barro Preto, como o Convento da Soledade, que no dia 2 de julho de 1823 ergueu um portal de flores. As freiras ergueram um portal de flores para receber o exército brasileiro vitorioso. E, por fim, a Lapinha, onde ficam os carros do caboclo e da cabocla, que são reverenciados nessa grande festa. É muito bom fazer um parênteses nesse nosso episódio para lembrar com saudade o quanto nós gostamos da
festa do 2 de julho, que para além de ser um desfile cívico muito importante para nós, foi colocado em 2013 no calendário das efemérides brasileiras, quer dizer, memórias, lembranças importantes que nunca mais podem ser esquecidas. O 2 de julho está nas efemérides brasileiras. E o 2 de julho, ele é uma data muito importante para nós baianos em especial, por causa do desfile cívico e também por causa do caráter festivo que essa festa tem para nós. Que saudade que 2 de julho nos dá, sim ou não? No 2 de julho nós vemos as tradições negras de afoxé dançando na rua. Daqui a pouco aparece outro ritmo, o ritmo de maracás dos nossos indígenas que também contribuíram na independência da Bahia. Ouvimos fanfarras, especialmente as fanfarras das escolas, dos tiros de guerra e das balizas. Os seus malabares e os seus malabarismos fazem o encantamento da diversidade na festa do 2 de julho. O 2 de julho, a festa do 2 de julho, ela é celebrada desde 1824 com a mesma estética que você vê hoje. Uma estética multicultural, multiétnica, onde a nossa cidade ela revive as lutas sangrentas que houveram naquele 2 de julho, que denota, remonta e ressalta o caráter histórico, aguerrido e rebelde que o povo baiano tem. Por fim, nunca é muito de citar a última estrofe do nosso hino do 2 de julho, que diz assim: Salve, ó Rei das Campinas, de Cabrito e Pirajá, nossa pátria livre dos tiranos não será. Essa é a última estrofe do hino ao 2 de julho, uma música do José dos Santos Barreto e a letra do Ladislau dos Santos Titara. São eles que eternizaram a saga do 2 de julho em forma de hino, que também é o hino da Bahia. E a partir disso eu gostaria de me despedir, dizer para vocês que, apesar dos pesares, nunca mais o despotismo regerá nossas ações, porque com tiranos não combinam brasileiros corações. Muito obrigado, salve 2 de julho, salve Salvador, salve a independência da Bahia. Até mais!